O que você mais precisa? Emprego? Dinheiro? Carro? Casa? A lista poderia ser grande, né? Alguém arriscaria dizer mais alguma coisa? Mas, espiritualmente falando, precisamos de algo maior. Como ele se diz, Deus em primeiro lugar, e as demais coisas nos serão acrescentadas. E diariamente precisamos renunciar ao eu, para que assim possamos ter uma nova chance diante do Senhor, um novo recomeço. E eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias lá em Juízes, capítulo 13. Quem encontrar aí pode ler dos versos de 1 a 5. Juízes 13, de 1 a 5? Isso. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a essa mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Amém. Então, vejamos só o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa, desde que ela tenha andado nos caminhos do Senhor. Manoá, um homem temente a Deus, consagrado, podemos dizer assim. Sua mulher, não diz o nome aqui, mas era estéril. E a esterilidade antigamente era uma maldição na vida de uma família, porque não poderia ter filhos, e filhos era sinônimo de bênção. Então, agora, no meio da sociedade, não tem filhos, não tem, podemos dizer, uma bênção tamanho dentro de casa. Mesmo assim, eles continuaram fiéis a Deus. E para compensar a bênção que Deus tinha na vida deles, daria um filho, e este seria o libertador de Israel. E hoje estudaremos um pouquinho sobre a vida de Sansão. Quem foi Sansão? A segunda chance, e outras pessoas também que nos deu grandes exemplos na Bíblia de vida, e como também alguns perderam a sua última chance no caminho aqui. Então Deus fez aquela mulher agora então engravidar e ter filhos. Veio o anjo até ela e anunciou que daqui a tal tempo ela concederia aquele filho. E quando Deus promete, Ele está disposto a dar essa bênção a cada um. E nós podemos alcançar a bênção desde que nós sigamos os princípios de Deus. O que foi requerido a ela? Que não tomasse bebida forte, não se contaminasse com algumas coisas, não podia tocar nem sequer no cadáver, que muitas vezes aqui é costume, né, você chegar, as famílias até mesmo abraçam os mortos ali. Então, para aquele que seria nazireu, ele não poderia se contaminar com nada, nem cortar o cabelo, tocar em cadáver e outras coisas mais. E o povo de Deus, ele sempre foi um povo rebelde.
povo que sempre deu trabalho, muito. E cada oportunidade que eles tinham, ao invés de abster-se do pecado, muitas vezes corria ao encontro desse pecado. E trazendo para nós hoje, estamos fazendo o mesmo? Estamos fugindo? Ou muitas vezes corremos de encontro ao pecado, indo para o terreno encantado de Satanás? Podem concordar também. Então, vemos que eles não hesitavam em pecar. Em poucas vezes na história vemos que poucos se continham em guardar o Senhor. Como no caso de Elias, tinha 7.000. E em alguns outros momentos vemos que a Bíblia mostra que sempre teve o remanescente. Sempre permaneceu um povo que ficou fiel a Deus. Mas em inúmeras vezes vemos que a nação de Israel sempre foi após os deuses pagãos. E em busca de outras prioridades, nas quais Eclesiastes é bem claro em dizer que tudo se repete. Não há nada de novo sobre a face da terra. E nós temos que tomar um cuidado para que não venha isso repetir em nossas vidas. Então, diante das diversas situações, das adversidades da vida, o que devemos fazer? Fugir dos caminhos que levam ao pecado e correr para o outro lado, para que assim possamos encontrar nos braços do Pai o conforto e a força para sermos então vitoriosos. Vejamos o que nos diz o Espírito de Profecia. Então, Deus ele o havia chamado Sansão para uma posição de alta responsabilidade, como nos diz aí os versos 7 e o verso 24 do capítulo 13, que diz o seguinte: porém me disse, e tu considerarás e darás-nos um filho, agora pois não bebas vinho, nem beba bebida forte, não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia de sua morte. E o verso 24, depois deu à luz a um filho, e lhe chamou Sansão, e o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. Então o Senhor o havia dado uma grande responsabilidade para ele, para Sansão. E este devia seguir esse propósito de Deus desde o momento em que ele nasceu, no ventre da sua mãe, né? Que ela estava sob o cuidado dele, até o dia de sua morte. Nós sabemos que a história foi totalmente contrária do que Deus havia planejado para Sansão. E a cada oportunidade, a responsabilidade, honra e utilidade. Ele precisava de aprender a governar antes, mas ele precisava aprender a governar, mas antes de tudo isso, ele precisava obedecer às leis de Deus. Em contraste com José, Sansão, a cada tentação que ele teve, sempre foi porque ele procurou. José teve as suas dificuldades, mas ele soube buscar a Deus, encontrar a força e fugir da tentação. E Sansão, com um grande contraste, o que ele fez? Diante das oportunidades das tentações que ele mesmo criou, ele afundou completamente. Ele não hesitou em dizer: não, eu aqui não posso mais permanecer onde eu estou, então eu vou voltar para os braços do Pai, para que Ele possa então me restaurar a vida e eu possa sair desse caminho. Ele continuou a afundar em suas vãs paixões. E Deus teve grande cuidado com Sansão, para que ele estivesse preparado para a sua obra. Tinha ele todas as condições favoráveis para que ele pudesse então desenvolver as faculdades tanto físicas, mentais e intelectuais.
E nós também temos ao nosso redor essas disposições. Deus nos envia anjos diariamente para que possamos assim estar em contato sempre com os preceitos de Deus, para que não venhamos afundar nos pecados, não venhamos dar prioridades às coisas mundanas, dinheiro, trabalho, casa, carro e outras coisas mais. Para que assim possamos então entregar a Deus tudo em primeiro lugar, para que as outras bênçãos possam então ser acrescentadas diariamente na vida de cada um. As influências de maus companheiros deixou Sansão longe do Senhor. Ele deixou o apego que ele tinha, como podemos dizer, o primeiro amor que ele tinha por Deus, de conhecer, de estar em contato com Deus. Ele começou agora a afastar, não querer mais, podemos dizer, para a nossa realidade, ler a Bíblia, orar, como o William falou, né? Quanto tempo já faz que oraste, que buscaste ao Senhor, ou que falou de Deus para alguém? Então, vemos que as más influências, elas podem nos tirar do caminho de Deus, podem nos levar por outros rumos, nos quais podemos perder completamente a nossa salvação. E sobre o poder da tentação, mais cedo ou mais tarde, se você colocar sobre essa posição, mais cedo ou mais tarde você vai cair. Então o que devemos fazer é sempre andar pelo caminho oposto da tentação. Se sabemos que algo nos atrai muito, então e sabemos que ele está aí logo adiante de nós, devemos então o quê? Se possível pegar um atalho, para que não possamos passar no caminho encantado de Satanás, para que não venhamos cair nas tentações. E vamos lá para o capítulo 14, verso 1. Desceu Sansão a Timna, vendo ali uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai, a sua mãe, e disse: vi ali uma mulher das filhas dos filisteus, tomai-me por esposa. Isso para Deus, vamos dizer que era praticamente uma abominação. Era algo que Deus jamais quis para os seus filhos, que se relacionasse com as filhas dos pagãos ali, do povo daquela terra, porque estes poderia levar os seus filhos a situações complicadas. Deixar a adoração ao Deus verdadeiro e seguir aos deuses daquelas nações, nos quais tinha Dagon, Baal, isso como citado com muitos outros. E nos nossos dias também são semelhantes. Temos que ter o cuidado de esperar em Deus, confiar e pedir a Ele que nos conceda a esposa, no qual seja aquela como descreve o Espírito de Profecia, a esposa que honra a Deus é o maior presente que o homem pode ter. Então vemos que Sansão agora começa a tomar novo rumo em sua vida. Ele, ao invés de seguir os propósitos de Deus sobre a sua vida, que era abster-se de bebidas, cortar o seu cabelo e também não ir após outras mulheres, as filhas dos filisteus principalmente, ele desce a uma cidade e ali ele vê uma jovem linda e começa a se apaixonar por ela. E isso foi um dos seus grandes pontos fracos de sua vida, né? Pode dizer, Luiz. Bem, Lucas, o maior problema que a gente vai falar que Sansão teve foi dele querer sempre agradar a ele mesmo. Se não tivesse conforme ele queria, ele não participava de nada. Ele foi chamado para ser juiz do povo de Deus, para estar julgando o que está certo, para defender o povo. Mas tudo que o povo ali reunia, tinha as comissões ali do povo,
Se ele não concordava, ele não ia. Ele não participava de nada, ele só fazia o que ele queria, só o que ele achava que estava certo, só o que agradava o coração dele, só pensava nele e mais ninguém. Eles fizeram uma reunião para defender alguém de Israel lá, onde Josué fala, ele que era o juiz que tinha que estar lá, ele não compareceu, porque ele não quer estar, não quer estar lá. Entendeu? Então ele só fazia o que agrada. Tanto é que ele não agradou das mulheres de Israel. Ele agradou de um lá fora. O pai e a mãe falaram, não, mas eu só faço o que me agrada. Então, é por isso que ele teve tanto problema e a vida dele foi uma decadência e uma vergonha para o povo de Israel. Então vemos aí que ele podia escolher entre o certo e o errado, como foi feita a comparação entre ele e José. Então o mesmo poder a mesma fonte de poder que deu a José forças para poder fugir da tentação naquele momento, que era a mesma fonte na qual Sansão tinha para poder também tomar decisões sensatas. E o que ele fez? Decidiu deixar que as suas paixões o dominassem. Decidiu deixar que o seu próprio eu falasse mais alto ali. E nisso o levou as suas paixões ao domínio, ao invés de que o poder de Deus operasse ali então na vida dele. E essa alta responsabilidade que Deus deu a Sansão, ele também nos está incumbindo hoje, através da mensagem na qual recebemos, que é a mensagem do Deus único, para assim proclamarmos ao mundo que Deus ele está voltando. E que se não permanecermos do lado dele, nós também perderemos a nossa própria salvação. Se fizermos igual a Sansão, rejeitar o nosso chamado e seguirmos após outros deuses no qual o mundo por aí prega. E Deus ele teve grande cuidado e paciência com Sansão, mas sabemos que com o passar do tempo que aconteceu, o Espírito de Deus teve que ser retirado da vida de Sansão. Por quê? Porque a cada oportunidade que ele tinha de manifestar o poder de Deus, ele simplesmente seguia pelo outro caminho, ia pelo outro lado. E com isso, sabemos que vaso sujo não habita o Espírito de Deus. Nós também precisamos nos limpar do eu, da mesquinhez, de qualquer coisa que seja, porque nos últimos tempos, tudo aquilo em que tiver impregnado o pecado será consumido pelo fogo que vai purificar essa terra também. Você vê na história de Sansão que tudo que Sansão fez foi em benefício próprio. Sempre. Ele matou aqueles homens, matou tudo para defender ele mesmo. Ele nunca pensava na nação, no povo de Deus que ele tinha nascido para defender, para cuidar, para libertar aquele povo. Ele libertava ele mesmo. Ele defendia ele mesmo das bobeiras que ele fazia na vida e ele fazia. Por isso ele perdeu o poder. Tudo aquilo que Deus nos concede a nós e que nós usamos somente para nós, Deus vai tirar de nós. Porque nós estamos aqui nesse mundo e tudo que temos, tudo que Deus nos dá é para benefício do povo de Deus, para ajudar o povo de Deus e não para meu benefício próprio. Então tudo aquilo que eu faço para mim, só para mim, só penso no meu eu, vai ser tirado de mim. Verdade. E podemos também citar alguns outros exemplos no qual Pedro, quem foi Pedro, né? Andou com Jesus ali durante 3 anos e meio, e na hora que mais foi lhe pedido uma prova para mostrar no qual ele realmente servia a Deus, no qual ele sempre estava disposto a fazer a vontade do Senhor, era o primeiro sempre a dizer, eu estou aqui pronto. Ele negou a Jesus 3 vezes e na última vez ainda com maldição. Então vemos que somos postos diariamente diante de diversas dificuldades, seja ela uma prova ou uma tentação. E diante dessas situações, temos que dar a prova de quem realmente nós servimos, se a Deus
ou se é Satanás, ou se estamos tentando enganar o mundo aí, dizendo que ainda há um terceiro caminho, uma terceira opção. Pedro, naquele momento, ele falhou, mas vemos que diante da outra oportunidade que ele teve, ele agarrou com tanto apreço, com tanta vontade, que jamais ele saiu dos caminhos do Senhor. Então ele não desperdiçou a sua outra chance, como podemos dizer por aí, a sua segunda chance. E você? Precisa de quantas chances a mais para tomar uma decisão e continuar servindo a Deus? Para nunca mais deixar os caminhos do Senhor e servir a Deus como Pedro? Então vemos que de nós é requerido muita coisa, porque temos um grande conhecimento. E voltando um pouco para a vida de Sansão aqui, ele, diante das suas dificuldades, ele casou-se com essa jovem, não teve jeito, ele casou, e depois ele se indignou porque Deus conhecia aquele povo, sabia que não era um povo temente a ele, e a sua mulher o traiu ali nas suas núpcias ainda, que foi e revelou o segredo do seu enigma aos soldados, e com isso ele muito se indignou, matou ali 30 soldados ali, deu as roupas para o pessoal que ele havia prometido e seguiu para a casa de seu pai. E com isso passou alguns dias ali irado, e ao retornar, achando que tudo estaria normal, o que havia acontecido? O seu sogro havia dado a sua esposa ao seu melhor companheiro. Que situação! Vemos que quando começamos a desviar dos caminhos do Senhor, as coisas desandam, podemos dizer assim. Começa a tomar rumos catastróficos. E isso pode nos tirar a vida em algum momento e perder, então, a nossa última chance de encontrar o Pai. Com isso, novamente, agora ele se ira e quer destruir, agora descontar na nação dos filisteus. E assim ele fez. Pegou algumas raposas, pôs fogo ali, amarrou entre elas e pôs fogo no carro delas ali, pôs no campo do pessoal. E com isso foi começando agora a grandes problemas, porque a nação não aceitou o que ele havia feito, foi lá e matou a família do seu sogro por completo. Então vemos que ele devia defender o seu povo, os judeus, em todas as situações, mas a cada passo que ele dava, ele se aliava ainda mais à nação inimiga de Deus, do povo de Deus. Logo mais à frente, o que ele faz? Ele desce a uma cidade dos filisteus novamente, e ali encontra uma prostituta, e se ajunta com ela. O povo tenta matar, mas Deus, ainda com paciência, cuidando dele, o livrou. E na sua última oportunidade, ele encontra-se então com Dalila. Vê aquela jovem linda, bonita, e ali os filisteus então vê a sua chance de acabar de uma vez por todas com Sansão. Porque Sansão, ele precisava buscar a Deus, recomeçar a sua vida novamente, mas ele não fez isso por nada. Ele, diante das situações que ele se encontrava, ele ia afundando mais e mais, e não conseguia enxergar que ainda havia uma oportunidade para ele, que ele tinha como retornar aos braços do Pai e então conseguir a vitória. E este amor que ele tanto cria que fosse verdadeiro de Dalila, lhe custou muito. Vemos que ela então, os filisteus leva dinheiro para ela, promete uma grande soma de dinheiro e faz com que ela então comece a persuadi-la, pedindo prova de onde é que vinha a força de Sansão. E o que ele fez? Mentiu várias vezes para ela, e diante das situações, se o pressionasse muito, ele, por achar que as pessoas eram verdadeiras com ele, ele cedia. Como no caso da primeira esposa, ela, depois de muito importunar, ele falou qual era o significado do seu enigma, e da mesma forma foi com Dalila.
depois de dando muito barulhar a cabeça dele, ele cedeu e ali falou qual era o segredo da sua força. E Sansão foi muito infeliz com isso. E outro exemplo podemos dizer que foi citado sábado passado. Aquele velho profeta que tinha na cidade, no qual um profeta de Deus foi até lá para poder passar uma mensagem no qual Deus havia dito diretamente para ele. E Deus falou ali através dele, e ali naquele momento de responsabilidade no qual ele estava com íntima comunhão com Deus, ele ouviu, então deu ouvidos aos ardis do inimigo, de Satanás. E ele, infelizmente, custou muito caro para ele, que teve que pagar com a sua própria vida. Pode ser, Nete. Se a gente for olhar assim, não sei se você vai falar, que a gente fala, você vai falar. Mas Sansão, se a gente for olhar os passos de Sansão, quantas vezes você vê Sansão orando? Só quando era da morte, em pé novamente. Sansão não era um homem de oração. Sansão era um homem de viver em farra, em banquetes. Ele só queria lazer, brincar. Um homem de enigmas, um homem de farras, na verdade. Infelizmente, um homem que foi chamado por Deus no ventre, ele vivia como um mundano. Quem mandou ele ir lá ficar no meio dos filisteus? Deus mandou ele ficar lá no meio dos filisteus? Deus mandou. Ele ia onde estava o pecado. Ele ia lá, é como se ele... a Bíblia fala, ninguém tenta dentro, mas era como se eu estivesse ali tentando. Não, vamos ver se eu caio mesmo. Eu não vou cair porque eu sou melhor do que os filisteus. Eu posso ir em qualquer lugar que eu não me contamino. E ele foi aos poucos, ele foi degradando, ele disse ser um homem que vivia em banquetes. A Bíblia fala que ele vivia fazendo banquetes e banquetes. Então era um homem que gostava da farra, das orgias, e o fim dele, não melhorando, não veio um homem que buscava Deus, um homem de leitura da palavra, um homem que pregava a palavra de Deus, não, ele era um homem do mundo. Por tamanha responsabilidade que a ele foi incumbida, não somente no propósito de Nazireu, mas pelo cargo de juiz, ele era para ser como um rei diante da nação. Devia então ele, se assim seguisse, como eram os princípios de Deus, ele ter uma vida de alegria, uma vida, vamos dizer, talvez de grandes bens. E vemos um contraste muito grande, porque ele, ao invés de defender o povo de Deus, cada instante, cada passo que vemos, que a Bíblia conta, ele sempre estava no meio do povo dos filisteus. E nunca defendendo o povo de Deus, mas sim defendendo seus próprios princípios, lutando por mulheres dos filisteus, para se manter com elas. E ali, outro passo importante também é que a nação de Israel falhou em não ter ajudado a Sansão. Que no momento em que ele matou aqueles 1000 homens com uma junta de jumento, eles poderiam ter ajuntado todo o resto da nação, do pessoal que estava com ele ali, e ter atacado o exército de Israel que estava ali, dos filisteus, que veio para matar Sansão. Mas o que eles fizeram? Temeram que diante da situação na qual eles estavam ali de tanto tempo, 40 anos, servindo aos filisteus, obrigados a pagar impostos, talvez a trabalhos forçados, eles não confiaram em Deus também. Conta o Espírito de Profecia que eles desanimaram, simplesmente que eles queriam que tudo ficasse em paz como eles estavam. Igualmente, o pessoal quando saiu do Egito, estamos cansados aqui no deserto, poderíamos voltar para lá, continuar trabalhando, mas nós tínhamos o nosso pão e a nossa água. Então o povo, eles, pela convivência que tem, pela influência maligna, então começa a cauterizar a mente do povo e a se conformar com a situação. Nós não podemos ser assim. Nós temos que dar testemunho tal para que as pessoas no mundo possam nos ver e incomodar com a nossa presença. Assim como foi com Enoque.
ninguém suportava mais ele. Então ele andava, mas ninguém já vivia já de lado. Por exemplo. Um erro de Sansão, né, a morte desse povo, foi que Narizeu não pegava em defunto. Ele errou, mesmo ele defendendo, matando ali, ele pecou, porque ele pegou numa junta de um animal morto lá, né, e matou o povo. Então ele errou, era pecado, ele não podia pegar em cadáver algum. Então, como nós, pode acontecer com nós, podemos estar fazendo algumas coisas certas, mas Deus não aprova um errinho que tiver em nós, mesmo nós estando fazendo muitas coisas certas. Ele errou nesse ponto também, onde ele pegou um cadáver para matar os cristãos. Então vemos que cada passo que ele dava, Ele mostrava o pecadinho também. era contrário às vontades do Senhor e contra todos os mandamentos que lhe era imposto para ter uma vida consagrada a Deus e ser alguém de grandes vitórias na vida. Então, que grande mudança houve na vida do juiz campeão de Israel. Agora, fraco, cego e rebaixado, então trabalha um trabalho servil, tinha através de sua vida violado todas as leis divinas. Ainda assim Deus teve paciência com ele por muito tempo, mas houve a necessidade de ser retirado dele o seu espírito. E o seu cabelo, ele representava ali o seu ofício, né? O nazireu, que não podia jamais cortar o seu cabelo. Mas não era no cabelo que estava a força de Sansão. Mas ele perdeu a força, o Espírito do Senhor, por quê? Porque a cada passo dele, ele caminhava contrário aos mandamentos de Deus. Era um pecadinho aqui, dois acolá e por aí ia. Ele nunca estava em conformidade com os mandamentos. E por ele revelar o segredo que com ele carregava, para satisfazer as suas próprias paixões, Deus tirou o espírito dele. E o que ele pensava? Que naquele momento ele simplesmente iria levantar e iria fazer o mesmo que ele havia feito nas outras vezes, nas outras oportunidades que ele havia levantado, e ali, se tivesse alguém, ele iria matar. Mas o Espírito profecia nos dias seguintes que por ele pecar e sempre ir contrário à vontade do Senhor, Deus deixou que ele arcasse com as consequências dos seus atos. E nós? Quais serão as consequências que virão sobre nossas vidas daqui para frente, dos atos que estamos fazendo? Estamos nós também hesitando, igual Sansão, em cumprir os mandamentos de ter uma vida de oração, de leitura diária, porque Deus diz: meu povo viverá pela fé. E nós precisamos hoje aprendermos para que possamos viver pela fé amanhã, para que não venhamos vacilar em instante algum de nossa vida, para sermos pegos de surpresa, para que não venhamos perder nossa salvação. E outro exemplo que podemos observar na Bíblia é o de Salomão. Nasceu num berço de ouro, homem que tinha tudo ali ao seu dispor, rei. A princípio vemos que tomou decisões sensatas, mas devido também à sua alta responsabilidade, aos privilégios que tinha, se corrompeu. Infelizmente, se corrompeu. Nós muitas vezes não precisamos de privilégio nenhum. Diante do primeiro dificuldade que temos, ou desistimos de servir a Deus, ou pecamos logo com a maior disponibilidade para aquilo. Eu não vou fugir não. Vamos ver o que está.
Então, muitas vezes essa está sendo a realidade de nossas vidas. E aí, depois de nosso pecado, ainda queremos uma segunda chance. Ainda queremos ir a Deus, mas Senhor, eu preciso, realmente necessitamos para que não venhamos permanecer no pecado, para que não venhamos perder a nossa salvação. E nos conta que Salomão, qual foi um dos maiores vacilos dele também? Mulher. Não é para menos que, segundo a Bíblia, foi o homem que teve mais 1000 mulheres, 300 esposas e 700 concubinas. Então, vemos que é uma situação deplorável, caótica. Deus nunca aceitou a poligamia no casamento, mais de uma esposa. Mas diante de alguns exemplos, algumas pessoas pregam por aí, mas olha só, Jacó, olha só não sei quem, Abraão, outros mais. Mas se examinarmos, vamos ver que as consequências que viram sobre essas vidas, nos seus relacionamentos, foram frustrantes. Foram caóticas em algumas situações. E Salomão, ele, ali, um homem estudado, homem com grandes riquezas ao seu dispor, ele foi longe, mas no final de sua vida, ele retornou aos caminhos do Senhor para a honra e glória dele. Então, se nós permanecermos no caminho de Deus, teremos a oportunidade de encontrar alguns lá, como no caso de 3 exemplos que vimos aí: Sansão, Salomão e de Pedro, que foram homens que vacilaram na vida, mas que diante da sua segunda chance, eles abraçaram e não mais soltaram. E nós temos que ter cuidado diante das oportunidades que nos são oferecidas ainda hoje, porque enquanto existir fôlego de vida em nós ainda temos a oportunidade de nos arrepender. Mas com um outro porém, antes que a porta da graça se feche. Porque no momento em que a porta da graça se fechar, você pode estar vivo, que não vai adiantar mais você recorrer a Deus, porque não haverá mais a oportunidade de salvação para ninguém. E nunca houve um tempo no qual há a necessidade de uma advertência tamanha do que no nosso tempo, na nossa atualidade, diante da história terrestre. De alertar o mundo que Jesus está voltando, de que as pessoas, eles ainda têm uma chance de servir a esse Deus no qual servimos, de aprender as maravilhas que nós estamos aprendendo diariamente. Então, qual foi a incumbência de Deus para cada um de nós? De alertar o mundo, de sermos atalaias, porta-estandartes, de levar as boas novas e mostrar ao mundo que mesmo diante de não termos nada, andarmos a pé, como Jesus assim o fez, podemos ser felizes com Deus, com o nosso único Deus. E muitos professos cristãos, eles pensaram igualmente a Salomão, um erro tremendo. Acham que podem se unir a diversos descrentes e que a sua influência vai ser muito boa para essas pessoas. Mas, infelizmente, não veem que podem se tornar grandes atrações para o pecado para eles. Então temos que ter cuidado ao escolhermos as nossas amizades, ao ver com quem andamos diariamente, porque um passo em falso virá, então daremos outro, e assim galgará uma estrada que não volta mais, e às vezes poderá se sentir longe demais. E diante dos momentos em que estamos vivendo, sabemos que a porta da graça ela se fechará logo mais.
e que, ao ela ser fechada, não haverá mais uma chance de salvação. Não terá como voltar mais atrás, então estará completamente perdidos. E eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias aí no livro de Eclesiastes, capítulo 11. Perdão, Eclesiastes não, Cânticos. Capítulo 11, versos 9 a 10. Peço que um jovem leia para a gente. 9 a 10? Capítulo 9? Espera aí. Eu estou me pedindo, mas realmente é Eclesiastes. Eclesiastes 11, versos 9 a 10. Fiz a confusão aqui, mas Eclesiastes. Não se sintam velhos, porque a Bíblia diz que jovens são de 0 a 100 anos. Podem ler. Versos 9 e 10. Alegra-te, jovem, na tua juventude. E refreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que todas essas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vanidade. Então vemos que tudo é vaidade. Necessitamos de momentos felizes com a nossa família, com a igreja, com o povo de Deus, e podemos gozar disso em conformidade com a palavra do Senhor. Essa felicidade que Salomão recomenda que possamos gozar de todas essas coisas é em conformidade com os princípios, com os mandamentos, e não sinônimo de eu vou para as festas, vou fazer o que eu bem entender, de buscar ali as regalias que o mundo nos oferece. Então podemos aproveitar de outra forma. Somos jovens e somos felizes com Deus diante das situações. E para completar, quero ler com vocês aí o verso 13 do capítulo 12, que diz o seguinte: de tudo que se tem ouvido, a suma é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, ou de cada um de nós. Então, temer e servir a Deus de que forma? Mostrando ao mundo que há a esperança para cada um deles. E que não venhamos deixar que essa oportunidade na qual estamos vivendo, essa chance que hoje estamos vivendo de permanecer ao lado de Deus, possamos nos desviar dos propósitos do Senhor e perder essa chance de vista, afastando cada vez mais. Não fazermos como aquele profeta de Deus, que em sua missão, ali ele fez tudo direitinho, mas um pouco mais diante da sua, como podemos dizer, provação, ele vacilou e teve que pagar com a sua vida. E que possamos fazer igual Salomão, mesmo que às vezes se tropeçarmos, se afastarmos de Deus, possamos voltar. Como Pedro fez, chegou a negar Jesus, mas ele também, diante de sua oportunidade, aceitou a Deus. E Sansão também, que ali diante de tudo que ele fez, andou longe dos caminhos do Senhor, viveu como ele bem entendeu, e teve que pagar com a sua vida para que assim pudesse completar a sua obra, livrando o povo de Israel das mãos dos filisteus. Mas que Deus possa nos abençoar e possa nos conceder a verdadeira alegria de podermos buscar nele somente todo e qualquer momento de nossa vida, regozijando, recriando nos princípios do Senhor. Amém?